dia, boa tarde ou boa noite, enfim, todos que estão tendo acesso, independente do horário, a esse projeto, Papo de Líder, mais uma edição desse projeto, dessa programação, onde a gente tem buscado trazer aqui pessoas que estão desempenhando funções, papéis importantes aqui em Santa Bárbara do Oeste. E hoje não é diferente. Meu parceiro, meu amigo, convidado, o Alan Aparecido Turci. Se tiver algum sobrenome para incluir, ele vai dizer aqui. Mas, em resumo, Alan Turci, que é um parceiro, uma pessoa muito importante, especial, eu digo como um amigo, como uma pessoa que sempre esteve à disposição de ajudar mais pessoas. Enfim, já conheço a história, então o bate-papo é com ele e você vai poder acompanhar. Antes de mais nada, eu peço para que você, se possível, compartilhe esse vídeo para que possamos inspirar mais pessoas com o que a gente vai poder provar aqui da vida pessoal, profissional do Alan Turci. Alan, primeiro, muito obrigado mais uma vez, você é bem-vindo. E você já é da comunicação, então não tem esse negócio de frio na barriga. Como é que você está? Bom, primeiramente agradecer, né, você, Marcos, pelo convite. Fiquei muito feliz. Falei isso para você, né? É uma honra participar aqui do podcast, trocar uma ideia, conversar um pouquinho. Sempre importante colocar aquilo que a gente vem fazendo, né? Aquilo que a gente vem trabalhando ao longo aí dos anos, aprendendo muito com você. Que isso. Né? Você pode ter certeza disso. Você é um espelho muito positivo para a gente, né? Então, estou muito feliz. Faltou o Silva lá no nome. Lá. Tem Silva, né? Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Alan Aparecido da Silva Turci, né? Mas, assim, o pessoal me chama de Turci, né? Por causa do sobrenome aqui. E muito feliz, mais uma vez, agradecer, voltar aqui, né? Aqui nos estúdios. Tive um programa aqui há um tempo atrás, a gente ficou 2 anos aqui também. Foi. Recebendo pessoas da comunidade, batendo um papo, interagindo com as pessoas. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Você fez com maestria. A gente está copiando essa ideia, viu? Imagina. A gente se espelha muito também. Você falou desse carinho, Alan, e eu posso dizer que ele é uma via de mão dupla. Tem da sua parte conosco e tem da nossa parte também com você. Então, o Papo de Líder a gente está reproduzindo, o que você já fazia aqui, fazia muito bem. É o Alan Turci Você, né? Isso, o programa era Alan Turci Você, era toda sexta, né? E a gente recebia aí as pessoas da comunidade, quem gostaria de falar, explicar. Então, foi uma época muito importante, muito gostosa, foi muito legal ter esse programa. Quem sabe futuramente aí a gente possa voltar, porque coisa boa, né? Coisa que deu fruto, a gente não pode parar, né? Embora alguns momentos da vida, minha filha nasceu nesse meio tempo. Verdade, você tá paizão agora. Paizão. Qual que é a idade? É Dulce, né? Dulce Maria. A preciosa Dulce. Qual que é a idade que ela tá? Ela tem 2 anos e 3 meses. O que representa para você? Fala um pouco da sua família aí. Cara, assim, a gente que é filho, né? Todo mundo é filho. Vê de uma forma as coisas da vida, né? O dia a dia, vê os pais de uma forma, depois eu acho que a gente vira pai, a gente começa a ver de outra forma, né? Muda tudo. Muda tudo, tudo na nossa vida muda, a preocupação boa, né? Sadia do dia a dia, do trabalho, né? Às vezes a gente está um pouco desanimado, acomodado, né? Então, eu acho que o combustível para a gente continuar na lida, continuar na batalha, passa pela família, né? Sim. Pela esposa, pela minha filha, né? E a Dulce, ela tem 2 anos e 3 meses. É uma menina, como o próprio nome diz, né? Ela é uma menina muito doce, né? Uma menina muito doce, muito amorosa, muito apegada. E deve estar na escolinha uma hora dessa, né? Gosta de pizza. Gosta. Ela gosta de chocolate, de picolé. Ontem à noite eu cheguei do serviço e ela falou: papai, vamos no mercado? Né? À noite, era quase meia-noite, ela queria ir no mercado. Aí explicar pra ela que o mercado não abre essa hora, né? Mas hoje tem até mercado que abre, né? Tem. Agora madrugada. Aqueles que ficam 24 horas, que você mesmo compra, se atende. Tem isso agora. A gente mora em condomínio, né? Então o condomínio tem o mercadinho lá, que então toda hora
Toda hora dá para comprar. Então ela deu um passo na sua frente, ela já sabia disso. Já. Foi uma estratégia. Ela já sabe, já. Que bênção, tá aí. É tão bom poder ouvir, né, de família, Alan. E você sabe, você é jovem. Qual que é a sua idade? Eu tenho 28. 28 anos. Isso. Né? Assim como nós estamos juntos aí, nós estamos de mão dadas. Mas assim, o que a gente viu que se perdeu muito ao longo desse crescimento, não sei, desse avanço da sociedade que se atualizou. Sim. Hoje a galera, infelizmente, não está muito propensa a construir família, cara. E aí, um jovem poder falar sobre isso, poder falar da importância que isso trouxe para a vida pessoal e, por que não, profissional. Você cresce em tudo. Sim, né? Claro. Você cresce como ser humano, enfim. Você falar isso para a gente aqui, compartilhar isso, eu acho que é muito importante, viu? Então, exatamente como você falou. Infelizmente, na sociedade aqui que a gente vive, eu também percebo uma desvalorização, né, da família. Aí isso é muito grave, cara, porque a base da sociedade, eu acredito que passa pela família, né? Com certeza. Então, você constituir uma família é algo muito sério, né? É algo de muita responsabilidade, né? É algo também divino, né? A gente, como cristão, a gente dá muito valor nisso, né? Jesus teve a sua família, né? Jesus teve a sua esteve em uma família, né? Então ele quis mostrar pra gente a importância da família, a importância do elo entre os pais e os irmãos. Então é fundamental. E hoje a gente vê mesmo. E não precisa ir muito longe, não. É só abrir a janela da nossa casa que a gente vê, né? Uma sociedade que muitas vezes caminha a passos largos, né? Para tempos difíceis. Eu acredito assim, né? A família, a desvalorização da família. Hoje muitos não quer nada com nada, Sim. né? Só quer curtir, né, cara? Não quer jovens... compromisso, né? Não quer cobrança. Exatamente. Você acha que, até contribuindo nisso, você acha que as redes sociais, quando romantiza, uma vida de um homem ou de uma mulher, independente do sexo, Claro. Da pessoa, quando romantiza que viver sozinho, que não ter cobrança, sabe? Que chegar em casa e não ter toalha na cama, e por aí vai, que aparentemente é uma brincadeira, é um meme, né? Mas você acha que esse papel, né, das redes sociais, que muitos acabam se envolvendo, porque absorve muito ali. Uma criança hoje, ela nasce com o Instagram aberto, com o Facebook, todas as redes sociais. Você acha que as redes sociais, essa forma romântica, de apresentar que uma vida sem cobrança é melhor, você acha que influencia para isso? Com certeza. A cultura, hoje em dia, a gente vê aí, você citou as redes sociais, né? Ela prega, ela mostra uma realidade fictícia, né, cara? É claro que a gente posta lá nas nossas redes sociais o lado bom, né? O lado bom da nossa vida, o lado bom do trabalho, né? A gente vai postar aqui o conteúdo do podcast, mas ninguém vê também aquilo por trás disso, né? Sim. Né? A nossa vinda até aqui, a nossa preocupação. Então, tem um lado de responsabilidade por trás de tudo, né? Então, lógico, eu posto lá com alguma foto, algum vídeo com a minha filha, é legal, é top, eu pego os melhores momentos e tal, mas por trás, né? O lado real da responsabilidade, do exemplo, Sim. do cuidado, né? Do zelo, não é fácil, né? Não é fácil. E isso em tudo, né? No relacionamento também a gente posta uma foto com a nossa esposa, mas por trás tem os dias ruins, né? Os dias que a afinidade fica desgastada. Então, a internet a gente tem que tomar cuidado justamente por isso, né? Ela mostra só o lado bom das coisas, né? Da vida das pessoas. Ou o lado ruim, né? Como a gente está dizendo, para desestimular. Exatamente. Né? Você ter, de repente, uma família. Não é isso? Isso. E a gente vê tanta notícia, né? Tanta coisa ruim também na internet, tragédias e tudo mais. Então, a gente tem que ponderar bastante, né? A gente tem que ponderar, ver aquilo que serve pra gente e ver que ali é um mundo de ilusões. Muitas coisas são de ilusões, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com as redes sociais. Eu acredito assim, que eu falo isso bastante, né? Em conversas com os amigos.
a cultura, ela é uma célula também fundamental na sociedade. Filmes, músicas... Influencia demais. Desenhos, séries, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente dá para os nossos filhos, né? Tem muita música da moda aí que, cara, é uma música assim, passageira, né? Sem conteúdo, sem deixar uma mensagem. Eu acredito que a cultura, ela passa por isso. Ela tem que deixar uma mensagem positiva. Ela tem que tentar transformar, fazer com que a pessoa veja coisas que ela nunca viu, né? Coisas positivas que vai agregar, não só na vida dela, quanto na vida da sociedade, né? Sem dúvida. Então, o recado que o Alan Turci deixa para a galera é cuidado com as redes sociais. Sem dúvida. Né? E é algo que parece que ser maçante, né? Muita gente fala sobre isso. Mas você falou algo interessante. Cara, numa simples letra de música, né? A música pode ser péssima, mas de tanto você ouvir ela, daqui a pouco você está cantarolando ela. Né? E aí eu me remete a pensar o quê? Pô, o ambiente realmente te faz. Sim, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então é uma velha máxima, mas que nunca fica para trás. É sempre atual. Né? Então, cuidado aí com as redes sociais é algo que é muito importante ter tocado. Alan, eu conheço um pouquinho a tua história, você sabe disso. Nós somos amigos no campo pessoal também. Eu queria que você contasse para a galera também, que talvez não conheça tanto, sabe quem é o Alan Turci, já viu o Alan no trabalho, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu trabalho, mas você quase foi padre, né, cara? Me diz aí, como é que foi essa história? Conta para a turma. Então, Marcos, eu tenho muito orgulho disso, né, porque eu sei que você também leva muito a sério, né, a religião, a nossa... tradição, o que a gente foi ensinado pela família. Eu sou católico, né? Participo aqui da comunidade Imaculada Conceição, aqui do bairro Cidade Nova. Alô, Padre Kleber. Padre Kleber, né? Um grande amigo, um grande pastor também. E eu comecei muito cedo, desde criança, na verdade, né? Através da minha mãe, né? Ela sempre participou da comunidade, sempre participou das atividades da igreja. E eu sempre estive ao lado dela, seguindo ela, acompanhando ela. E o interessante é que isso começou, cara, de livre e espontânea vontade. Sim. Não foi algo que a minha mãe impôs, obrigou, sei lá, né? Uhum. Eu sempre gostei de estar junto com ela, sempre gostei dos momentos de oração. E aí, com o passar do tempo, como a gente é criança, a gente vai entendendo mais, se aprofundando mais, entendendo a importância que é fazer parte de uma comunidade, seja ela qual for, né? Deixar bem claro isso, né? Eu falo assim, nós devemos respeitar todas as religiões, né? Porque a minha religião, para mim, é sagrada. Então, a do outro também é sagrada para ele, né? Sim. Então, como algo sagrado, a gente tem, de fato, que respeitar, tentar compreender, né? Então, comecei desde criança e observando, claro, ali os padres da época, né? A gente se espelha, né? A gente fala, pô, que bacana, eu queria ser igual esse cara, né? Eu queria ser igual esse padre e tal. E aí você vai conhecendo um pouco. Comecei a frequentar o seminário, né? Fazer os encontros. E aí você vai se apaixonando cada vez mais, cara. Você vai gostando, vai aprendendo, vai trocando ideias com outros jovens e tal. E a minha família, graças a Deus, sempre me apoiou, né? A gente já vi muito jovem que tinha vontade de entrar no seminário, de ser padre, e às vezes não tinha o apoio da família, cara. Isso é frustrante, sim, né? Sim. Então tinha que lutar ainda contra a família, né? A própria família. Mas eu, graças a Deus, nunca tive isso. Eu sempre tive apoio, o carinho, o incentivo, né? Eles entenderam que era uma coisa boa, uma coisa positiva para a minha vida. E foi indo. Mas existe uma palavra na vida de cada um que é vocação, né, cara? Então, tudo você precisa entender a sua vocação, né? Por mais que aquela ideia seja boa, positiva, mas se não for a sua vocação, Deus arrumou uma forma, vamos dizer assim, de te orientar e às vezes mudar os rumos da sua vida, né? Uma vez o padre me disse assim, olha, um bom padre
seria um bom pai de família, né? E um bom pai de família também poderia ser um padre, né? Porque tem tudo a ver, né? A gente é pastor, a gente é guia da nossa casa. É cuidar, né, de pessoas. E o padre também, né? E o pastor, esses líderes que cuidam de almas, cuidam de pessoas, também são pais, né? São pais na fé, né? Mas aí conheci a minha esposa, comecei a namorar e entendi que a minha vocação era o matrimônio, né? Era constituir uma família. E foi bem tranquilo, foi uma fase bem tranquila, muito boa, tenho muitas recordações positivas, aprendi bastante lá, cara, assim, nos ensinamentos, né? Tem muito estudo nela também, Tem é uma demais, coisa cara. séria, né? Tem demais, assim, demais não, né? Porque sempre aprendendo, sempre estudando, sempre entendendo, porque as pessoas são complexas, né? O mundo é complexo, então, consequentemente, quem se dedica a cuidar das pessoas tem que ter um preparo, né? Um preparo emocional e intelectual, né? Para poder responder bem e entregar aquilo que Deus espera de nós na vida das pessoas. Quase tivemos o padre Alan Turci aqui em Santa Bárbara. Ou em qualquer outra cidade, né? Verdade. Mas que bênção, é muito, muito produtivo tudo que você está falando, né? Eu acho que essa conexão que os nossos líderes, os pais na fé, porque você sempre vai se espelhar em alguém, na empresa, claro, né? Dentro de casa. Tem pessoas que se espelham no pai, no irmão, e por aí vai, né? Na empresa você vai também se espelhar no seu encarregado, no outro funcionário. Isso. E na vida também cristã, né? Religiosa, você vai ter alguém que é o alvo, que você fala assim, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa. E eu acho que você resumiu muito bem essa passagem que você teve de vida. E eu sempre falo, o Alan, ele tem um espírito muito de mansidão, né? E biblicamente, a Bíblia diz que é um fruto do espírito isso, né? Se eu nunca vi o Alan de cabeça cheia, eu falo porque sou amigo, nunca vi o Alan nervoso, ele é sempre esse cara, tranquilo, com a voz num tom ameno, enfim. E é o jeito dele, eu acho que tudo isso passou, sim, pela sua criação, por esse início. Eu acho que tem muito, muito a ver. Alan, quem, de repente, está olhando o Alan Turci aqui, e, poxa, já vi esse cara, já vi ele em algum lugar, não sei de onde. Eu tenho certeza que tem muito a ver com a sua profissão e o que você faz. Conta pra galera. Exatamente, Marcos. Eu entrei, hoje eu trabalho no cinema, né? E faz 10 anos que eu trabalho no cinema, então é um tempinho já, né? E assim, o cinema, ele recebe muitas pessoas, né? O shopping recebe muitas pessoas, é um ponto de encontro, né? De famílias, de amigos. E então, assim, eu vejo amigos de escola, amigos da cidade, né? Eu entrei em 2015 para trabalhar lá, né? Na época tinha 18 anos, né? Então era muito novo, né? Meu segundo emprego, né? Comecei trabalhando com meu pai numa tecelagem e aí depois consegui trabalhar lá no cinema, né? Era um local que eu frequentava muito. Eu frequentava toda semana. Eu gosto muito de filme. Hoje eu já não tenho, acredito assim, não tenho tanto tempo para assistir filme, né? Até é curioso, né? A gente trabalha... Pessoal, a primeira coisa que o pessoal pergunta, você deve assistir todos os filmes, né? O pessoal pergunta muito isso. Mas eu falo assim, hoje a gente não tem tanto tempo para assistir, para sentar lá na poltrona e assistir o filme, né? Porque sempre tem alguém chamando, né? Alan, precisa disso, aconteceu isso, você ajuda aqui e tal. Então, assim, é raro eu sentar para assistir algum filme, né? Então, o pessoal me conhece de lá, a gente vê muita gente, passa muitas pessoas. Um final de semana, por exemplo, cerca de quase 5 mil pessoas que passam pelo muitas cinema. Pessoas. É muita aqui gente. No Tivoli Shopping, Isso. no Moviecon, né? Exatamente. Importante dizer. Aqui em Santa Bárbara, no Shopping Tivoli, né? E eu gosto muito de trabalhar lá. É um ambiente que eu gosto, né, de filme. É um ambiente leve, né? É algo legal de trabalhar lá.
Então, às vezes o Marcos vai lá com a filha, com a família. Eu fico feliz de ver vocês lá, né, com a gente. E, inclusive, nós estamos passando... Não sei se você gosta de filme de terror. Dá medo, hein? É aqueles que depois você fica uma semana sem sair da cama para beber água. Cara. Você ouve um barulhinho, você fala, opa, será que tem a ver? É desse nível ou não? Exatamente. Porque, assim, o filme, cara... A gente fala, qual é o filme bom? É o filme que entrega a proposta que ele foi feito. Certo. Filme de terror tem sentido, é isso aí. Né? Se você teve medo, o filme foi bom. Né? O filme de comédia é pra você rir. Se você não assistiu, não riu, o filme é bom? Não tem sentido. Né? Mas assim, eu particularmente eu não sou muito fã não de filme de terror. Eu confesso que tem um pouquinho de... Você é do tipo que não vai levantar da cama com sede 3 horas da manhã ou não tem nada a ver? É verdade, lá em casa é tranquilo. É tranquilo. O problema é o cinema em si, porque às vezes a gente... todo mundo vai embora, a gente tem que ficar lá, né? Uhum. Arrumando alguma coisa, desligando os projetores e tal. Então é muito escuro, né? E aí a gente fica vou falar que a gente fica com um pezinho Eu imagino. atrás ali, né? Porque a gente conversa com muitos clientes, é bacana, porque tem tem uns clientes fiéis, cara. Os caras vão toda semana. Tem uma galera que tá toda semana lá? Toda semana eles vão. Nas estreias, né? Uma vez por semana. Casal de amigos que vai, e a gente se torna amigo dessas pessoas. São pessoas cinéfilas, né? Que eles gostam muito, eles estão toda semana. Então a gente acaba conhecendo pelo nome, já sabendo o que a pessoa vai pedir. O cara tá na fila, a gente já sabe onde ele vai sentar e o que ele vai pedir lá na Bombonière, né? Porque eles vão toda semana. Então a gente acaba trocando ideia e tudo mais. E aí tem muitas histórias de cinema, né? O pessoal... Né, a gente falando do filme de terror, né? O pessoal comendo, quando tem filme de terror, fica um ambiente mais pesado, sabe? Uhum. Fica um negócio estranho, queima uma luz. Queima uma luz, dá um problema na porta, quebra alguma coisa, sabe? Dá algum problema no filme. Então, mas é muito bom, eu gosto muito de trabalhar lá. E gosto muito de filme, sempre gostei, né? Sempre gostei, sempre fui ao cinema. E aí comecei a trabalhar com 18 anos lá, e tô até hoje. É por isso que muita gente, né, conhece você dali, são 10 anos, já trabalhando, então eu acho que tem muito a ver com as pessoas que... Muita gente já falou, pô, já vi esse menino, uma foto contigo. Já vi ele, cara, aonde? Aí, pô, ele é do Tivoli, trabalha lá no Moviecon, dentro do Shopping Tivoli e tal, e a galera se conecta. Mas deixa eu pegar você agora, então, Alain, pra gente virar a página desse assunto. Sim. Você falou que gosta muito de filme, né? Qual que é o filme assim que você indicaria para as pessoas que estão nos acompanhando, que traga essa essência de crescimento, essa visão de tudo que a gente está falando aqui, né? De ser um ser humano melhor, de caminhar para frente. Tem alguma indicação? Tenho bastante, Marcos. Porque, assim, como eu falei, como eu sempre gostei de filme, eu, quando era criança... Eu tava vendo aqui no estúdio, tem bastante fita cassete. Tem bastante aí. E então, eu tenho um tio, a gente ia muito na casa dele, e ele fechou uma locadora lá, próximo da casa dele, ele comprou todas as fitas. Olha que beleza, é o sonho de qualquer criança dos anos 90. Exatamente. Então, a gente ia lá, eu tinha fita cassete, né? O vídeo, né? O vídeo cassete. E aí a gente ia lá e eu, né, criança, querendo levar tudo, meu pai, não, leva 1, 2, assiste essa semana que vem ainda vai vir aqui de novo, e aí você devolve e pega os outros, não vai levar um monte, não. E então, eu gostava muito de uma fita que ele tinha, uma fita do Harry Potter. Olha como era antiga, né? Uma fita cassete do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, eu tinha muito apreço por essa fita, por esse filme. Inclusive ele me deu, depois eu pedi pro meu tio, falei, tio, você não me dá essa fita, né? Porque é um item assim de colecionador, cara, porque Sim. O filme do Harry Potter é um filme muito famoso no mundo inteiro, né? Então tem muita coisa de Harry Potter, tem roupa, muita coisa de Harry Potter. E aí eu falei, tio, você me dá? Ele falou, não. Então assim, eu tenho muita coisa de filme, de série lá em casa. Eu tenho um cantinho lá que eu separei para colocar esses itens de colecionador, essas coisas que eu tenho. E
Mas se eu fosse pra, que nem você falou, de indicar um filme, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito. São filmes demorados, né? É uma trilogia. Depois fizeram o filme do Hobbit, que antecede o Senhor dos Anéis, na linha do tempo deles, né? Uhum. Porque tem aquele personagem lá, o Sméagol, né? Que é o que... Famoso, né? Inclusive. Tipo aquela criatura, né? Uhum. Uma criatura, né? Porque ele não é nem humano, nem monstro. Ele é um ser diferente, estranho, né? E se você fazer uma análise, cara, mais profunda do filme do Senhor dos Anéis, você vai perceber que ele tem muita filosofia e dia a dia, embora seja totalmente fantasia, né? O gênero dele é fantasia, né? Mas da nossa vida, né? O Sméagol, ele tem duas personalidades. Ele tem o lado bom e o lado ruim, né? E isso é um pouco da gente, né? A gente tem um lado bom da gente, mas tem aquela vozinha do lado ruim que às vezes quer nos fazer direcionar para alguma coisa. O Sméagol, ele é assim, né? Atrás do anel lá, que ele é fissurado no anel, porque o anel é um anel do poder, né? Então ele dá poder para quem tem o anel. E ele mata, se for preciso, ele mata por causa do anel. Só que ele tem ainda o lado bom dele, que nunca se foi. Que tenta equilibrar e ponderar quando ele vai fazer uma cagada. Entendeu? Sim. Então, isso a gente traz para o nosso dia a dia. Tem uma frase... É um filme, que nem eu falei, é um filme demorado. São mais ou menos 3 horas cada filme. Não sei se você já assistiu. Não, mas obviamente que assim, já ouvi muito título, sobre. né? Exatamente. O contexto, sim, que é muito famoso também. É uma obra. Ele ganhou mais de 10 Oscars, né? Então é um filme Reconhecido. Exatamente. Tanto que tem um personagem, o Gandalf, que é o mago. Tem uma frase que eu nunca esqueço dele. Quando eles conversando lá e o cara fala: nós precisamos fazer algo para manter o mal afastado, né? E ele fala que ele acha que o que mantém o mal afastado é as pequenas coisas, as pequenas boas coisas do dia a dia. Ele falou ele falou assim, a gente não precisa fazer grandes coisas para manter o mal afastado. Basta que a gente faça as pequenas coisas do dia a dia, né, bem feitas com amor, que consequentemente o mal fica longe. Então o Senhor dos Anéis tem muito disso, tem muito dessas filosofia, e eu gosto muito. Então, ensinamento, exatamente. Né? É o que eu falei no negócio. Faz a gente pensar. Exato. Não é isso? É o que eu falei do início do negócio da cultura, né? São obras fictícias, mas que te deixam uma mensagem positiva, né? Então se eu fosse para indicar, né, indicaria Senhor dos Anéis para quem não assistiu, quem acha que é demorado, mas vale a pena. Tá aí. Para quem não assistiu, separe 3 horas do seu tempo. Isso. Com a cabeça boa, fértil, para poder, focado, não é verdade, receber esses ensinamentos. A gente vai para uma pequena pausa, é 1 minuto só. Já estou voltando. Para quem está chegando nesse momento, Alan Turci está aqui conosco no Papo de Líder. Fique conosco. Volta aqui o Papo de Líder. Alan Turci é o nosso convidado especial, esse bate-papo de conhecimento, e a gente sempre aprende aqui também, apresentando, falando, ouvindo vocês. Alan, de coração a gente aprende hoje
não é diferente. Você comentou no início da sua atividade religiosa, né, cristã, é um bom pai de família, é um líder, né, nesses ambientes que você frequenta, no seu trabalho, né, você também tem que se articular e lidar com muitas pessoas, e não é só, de repente, a pessoa que vai consumir filme, é as pessoas que trabalham nos bastidores, né, os funcionários, por exemplo. Enfim, você sabe lidar com pessoas e tem muita constância nisso. Você está sempre em atividade, falando com pessoas e etc. Isso te encaminha ou não? Aí é com você, você vai dizer para a gente. Para uma questão de liderar, por exemplo, movimentos solidários, eu sei que você tem um projeto, né, eu sei que você envolve pessoas, em ajudar pessoas carentes. Como que é esse episódio na sua vida? Como que isso acontece, Alan? Sem dúvida, a gente não tem como fugir de relacionamento com pessoas, né? Como você falou, né? O meu trabalho, a gente tem que lidar, né, com os funcionários, com os clientes, né? Enfim, toda a estrutura que envolve um grande empreendimento que é um cinema, né? Um cinema que recebe muitas pessoas. E no dia a dia, a gente também está envolvido na comunidade, como a gente comentou aqui, a questão da comunidade que a gente participa aqui na Cidade Nova, sempre ligado com pessoas, né? Sempre conhecendo gente nova, gente diferente. Você citou o projeto social, né? Bacana a gente falar sobre isso um pouco, porque também quem me acompanha, quem é meu amigo, vê que a gente sempre está postando ações solidárias. E talvez pessoas que estão acompanhando também te conhecem disso. Exatamente. Né? A gente não comentou no início, mas é um projeto muito bonito que você faz. A gente começou em 2018. Em 2018, um projeto social aqui na cidade, Santa Bárbara. Na época, o projeto, a gente deu o nome de Projeto For Good, né? Que é um projeto que significa para o bem, que é um projeto em si, né, feito de amigos, de pessoas do bem, pessoas que querem contribuir com a sociedade de alguma forma, né, e isso é muito, muito bonito de fazer parte, né? A gente reuniu um grupo de amigos, a gente falou, vamos fazer a diferença, vamos colocar a mão na massa, vamos ver a realidade das pessoas, ver aquilo que a comunidade mais precisa, aquilo que falta, né? E tem muita gente que precisa. Sem dúvida. É uma coisa que nunca para, né? Então, também, o nosso lado de ajudar não pode parar. Pelo contrário, tem que se fortalecer e fazer acontecer. O projeto começou em 2018, então, né? E de lá para cá, cara, a gente já arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos, né? A gente arrecadou cadeira de roda, nós fizemos campanha do Dia das Crianças, campanha do Natal, campanha da Páscoa, né? Então, foi legal, eu vi essa publicação que você se vestiu de coelhinho, né, cara? Isso, a gente foi faz legal demais, sabe? Parabéns. Até mandar um abraço pro Iago, que é parceiro, sempre tá com a gente. Que a gente ele se veste de Homem-Aranha, tem o Célio também, que é parceiro. Eu vi, do Homem-Aranha também. Homem-Aranha, tem o Deadpool, tem o Pantera Negra. A criançada fica maluca, né? No bom sentido, assim, de ver, cara, esses personagens e tal. É algo a mais, né? Algo diferente, é um dia diferente, né? A gente foca não só em entregar a doação, né? Mas, assim, envolver a criança ou o idoso, né? A gente já foi em asilo, no final do ano a gente faz o Natal Solidário também, então a gente vai no asilo, tudo mais. Envolver a pessoa para que essa pessoa que muitas vezes não tem uma válvula de escape no dia a dia, né? Tá naquela rotina, tá às vezes naquela, vamos dizer assim, naquela pobreza, né? Financeira mesmo, né? Sim. Que não tem oportunidades e tudo mais, e a gente que de repente tá um tempão sem sorrir, cara. Exatamente. Isso que me pega, sabe? Pessoas que... As crianças, você falou vou pegar em especial esse episódio que você faz na Páscoa, isso, que é de distribuição de chocolate e tal, nos bairros carentes. Isso.
eu fico imaginando, Alan, que muitas dessas crianças, quando recebem vocês, um projeto como esse, os personagens e tal, essa criança ficou o ano todo sem sorrir. Muitas das vezes eu tenho certeza disso. E aí você chega e faz brotar isso no coração dela. Esse sorriso, essa esperança. Cara, para mim, é essa a nossa missão aqui. Isso. É poder levar sorriso, esperança, aonde não existe, né? Com certeza. É assim, eu acredito que a nossa missão, a maior missão que a gente tem enquanto filho de Deus, é justamente ajudar as pessoas, contribuir de alguma forma. Tem pessoas que conseguem contribuir mais, outras não tanto, porque isso vai muito do momento, do dia a dia, né? Claro. Tem pessoas que vêm conversar comigo e falam, Alan, cara, eu posso doar uma caixa de bombom, eu posso doar um brinquedo, ou eu não posso doar, eu posso compartilhar a mensagem de vocês nas redes sociais. Então, qualquer ajuda é bem-vinda, né? E a gente não está aqui para colocar em xeque quem ajuda mais, quem ajuda menos, né? Eu acho que isso é muito pessoal de cada um. Então, o importante, primeiro, é ajudar, né? E o segundo, é natural que com o tempo a gente vai tornando isso um hábito na nossa vida, que é ajudar as pessoas. Então, nós estamos agora dentro de uma campanha. Com o passar do tempo, a gente modificou o projeto, estruturou melhor, viu aquilo que dava certo, aquilo que mais era bom, né? E hoje nós temos um projeto, a gente mudou, reformulou, nós rebatizamos o projeto. Hoje chama Coração Barbarense, né? Que tem tudo a ver também, né, com a nossa realidade aqui em Santa Bárbara. Estamos no meio da campanha do Dia das Crianças, né? Então falta menos de um mês. Galera que de repente está acompanhando, vai ter acesso aqui. Com certeza. Quer ajudar, pode ajudar, né? Isso, chama a gente, manda uma mensagem. Nós estamos focados na arrecadação de balas, doces, pirulitos, chiclete, para montar a sacolinha surpresa. Legal. Né? E claro, quem quiser doar em dinheiro, também a gente passa lá a chave Pix, depois a gente mostra tudo certinho, né, para a pessoa poder também acompanhar e ver aonde o dinheiro está sendo colocado e tudo mais. Esse feedback é importantíssimo. E no dia 12, que é o Dia das Crianças, né, a gente vai fazer aí a entrega, né? Os personagens vai estar na rua com som, entregando, fazendo a festa, a alegria, né? A gente tem criança, cara, que vai atrás do carro, pega a sacolinha, às vezes dá uma volta no quarteirão correndo e vem de novo para pegar, né? E a criança, cara, né? Foi levar pro irmão, tava dentro de casa. Pro meu tio, pro meu primo, meu irmão, não sei quem. Né? A gente não pode esquecer que ali é uma criança, né? Exatamente. E a gente, né, com muita tranquilidade, vai interagindo com as crianças e tal. O feedback das pessoas na rua, né, dos mais velhos, é muito positivo. Né? Eles veem na gente, né? Não é porque sou eu, mas existem outros grupos que fazem. Sim, né? claro. Muito bom. Eles veem a importância, né, de grupos, ainda mais de jovens, né, de não deixar essa chama que é a solidariedade, deixar essas coisas do bem morrer com o tempo. Embora a gente sabe que às vezes a gente passa perrengues, né, no dia a dia e tudo mais, mas a gente fica muito feliz com o feedback das pessoas que vê a gente. Olha, parabéns pela atitude de vocês, gente de idade. Pô, legal, Deus abençoe vocês, continue assim e tal. E isso é bom, isso que a gente espera, realmente mudar um pouquinho, né, a realidade do dia a dia. Então, se você não conhece e quer conhecer o projeto, tem vontade, sempre teve vontade no coração de fazer parte de um projeto, de uma causa, né? A gente está aberto, pode vir ajudar a gente, conhecer de perto, acompanhar e contribuir. Contribuir para que a gente se fortaleça, que o grupo se fortaleça cada vez mais e grandes coisas a gente fazer para as pessoas é essencial, é importante. Maravilhoso isso. Parabéns, viu, Alan? Leve, inclusive, os nossos reconhecimentos, abraços a toda a turma que faz com que esse projeto seja possível, voluntários, doadores, enfim, é muito maravilhoso. Sim. E que vocês tenham condições de
permanecer com isso por muito e muito tempo, e nunca acabe, né? Quando, poxa, não dá mais para um colaborador que entre outro, enfim, que esses projetos se mantenham. É muito importante tudo isso. Alan, partindo para o bate-papo numa parte já final, eu gostaria que você também falasse, que é muito importante. Você tem posição, você tem pensamento e você milita também na política barbarense. Eu não sei, eu acho que é uma pergunta até que eu vou repetir, que eu já fiz aqui, para muitos que têm uma ideia, para líderes que têm o mesmo perfil que o teu, né? De ser gente boa, de trabalhar, de correr, de ir para cima, de se envolver no social. Isso te leva para a política, ou a política vem antes disso? Você que já disputou e disputou muito bem eleições aqui em Santa Bárbara do Oeste, é um pedido das pessoas? Como é que é isso na sua vida? Marcos, a política, cara, é algo muito sério, né? A gente precisa levar a política com muita seriedade, porque a gente vê constantemente muitas situações ruins na política, vergonhosas, acima de tudo, né? Então, a gente levar a política como algo que um instrumento de transformação na vida das pessoas. Tudo isso que a gente está falando aqui, no meu caso, está ligado à área social. Então, a política como um instrumento de mudança social na vida das pessoas. Eu gosto muito, sempre gostei de política. Fiz a minha faculdade de gestão pública, concluí o ano passado, né? Para entender cada vez mais, aperfeiçoar, porque a política é complexa. Você sabe muito bem disso, aprendo muito com você, e vejo que é o seu dom, a sua vocação também, diga-se de passagem, né? É importante deixar claro isso. E a gente não ter vergonha de falar sobre isso, né? Então, quero que você saiba que, como eu falei no início, você é um espelho para a gente. Obrigado, na política, né? Tô com você, além de ser seu amigo, tô com você dentro do nosso grupo, dentro dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, justamente por entender a mensagem que você quer passar e também compartilhar dela. Alguns pontos eu costumo direcionar. Muita gente fala assim, você é de esquerda ou você é de direita? Né? Acho que é a pergunta da atualidade para quem é político, Sim. Quem está envolvido com a política. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de dividir, de separar as pessoas, sabe? Eu acredito que todos nós temos um objetivo dentro da política, que é a mudança social, no meu caso, na área social, mais voltado um pouco para a área social. A política tem várias áreas, tem várias vertentes, mas a minha, ela precisa caminhar para uma mudança social, para um bem-estar social das pessoas, estar mais próximos das pessoas. Então, essa polarização que não é saudável, é importante dizer isso, né? Ela não é saudável. Palavra, não. Né? Eu penso assim, desculpa até te interromper, mas é para corroborar com o teu pensamento. Um médico, por exemplo, quando ele vai atender um paciente, na rede pública ou privada, o paciente chega para ser atendido, ele não vai perguntar, você, a senhora, o senhor, a criança, é de esquerda ou direita? Porque se for algo que eu não aprove, um lado ideológico que eu não aprove, eu não te atendo. Então, assim, não tem sentido. Isso. Eu acho que você falou muito, assim, de forma muito clara, e é importante as pessoas... Ninguém está dizendo que você não pode torcer para o Corinthians e nem para o Palmeiras. Você tem a sua torcida, só que a gente tem que entender que, sobretudo, sobre esses pensamentos, existe um bem comum, que é o bem de todos, né? Tem muita gente que, o governo é de esquerda, sei lá, o governo é de esquerda, o mandatário é de esquerda. Aí eu estou no mesmo navio e ele é o cara que está tendo o poder do mandato. E aí eu vou torcer para o navio afundar, se eu estou lá dentro também? Então não tem muito sentido. Ou vice-versa, o mandatário é de direita, sim, claro. E aí a pessoa que é de esquerda vai torcer para o navio afundar. Não tem sentido, ela também está dentro, né? Então, eu acho que você fala muito bem e se posiciona muito bem nisso, Alan, dessa ideia de não dividir pessoas. Isso. Né? A gente teve, infelizmente, essa polarização
muito acentuada na política, mas infelizmente também entre amigos, em laços familiares. Tem pessoas que, família, não se reúne mais para churrasco, para uma confraternização, para um aniversário, por conta dessa polarização que não resolve a vida das pessoas. É importante dizer tudo isso. Pelo contrário, não resolve e atrapalha, né? Porque, igual você falou, a gente tem os nossos ideais, né, os nossos pensamentos. Uns têm pensamentos mais voltados para a esquerda, outros para a direita, e não tem problema nenhum. Pelo contrário, a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acredita, né? Só que a gente polarizar e brigar por causa disso, que nem você citou, desunião na família, entre os amigos, isso aí não contribui, pelo contrário, afasta e vai colocando um contra os outros. Eu acho que não é isso, foge da ideia de fazer política, né, que deveria ser para o bem das pessoas, né? Esses dias eu escutei uma frase que jamais vou esquecer, né? Que a gente possa parar de olhar tanto para a esquerda ou para a direita e olhar mais para cima, para Deus, né? Para um bem maior, para as pessoas, né? Então, eu sou dessa vertente, cara. Eu acho que tem coisas boas na esquerda, tem coisas boas na direita, né? Polarizando, né? O que é o que a nossa realidade nos diz hoje. E tem coisas ruins na direita e tem coisas ruins na esquerda. Então, nisso tudo a gente tem que analisar, fazer uma análise coerente, para que a política mude, transforme, né, a vida das pessoas, a cidade em si, para que aquele cara que precisa de um transporte público tenha um transporte de qualidade, né, consiga ir para o serviço tranquilamente. A saúde, como a gente sempre fala, a saúde, a segurança, a educação, enfim, todas essas áreas, para que se torne uma cidade, um estado, um país melhor, digno, né, das pessoas, né, porque o povo, nessa história toda, quem mais sofre é o povo, né? Sem dúvida. E essa lição de casa, esse amadurecimento, esse rompimento da bolha, começa nos municípios, né? Que são onde as pessoas vivem. A gente não pode permitir que um país do tamanho do nosso, com infinidade de pensamentos, de pessoas, de histórias, de tudo que a gente pode imaginar, de cultura, né? A gente é tão múltiplo em tantas coisas. Sim. Ficar se limitando a 2 personagens, né? Fazer disso uma religião, um Palmeiras e Corinthians. Ninguém está dizendo que você não pode torcer para o Palmeiras e nem para o Corinthians, mas dizer o seguinte, que acima desses personagens existem as pessoas, né? Sim. As pessoas do coletivo. E quando a gente traz esse assunto para a política, deixando o futebol de lado, mas para a política tem muito a ver com o futuro, inclusive dos nossos filhos, claro, dos nossos netos, da nossa geração. Então é tão importante esse romper, né? De começar a pensar com a cabeça para frente. É o que você disse. Esquerda, direita, eu vou olhar para que lado? Não, eu vou olhar para frente. Isso. Eu vou pegar na mão dessas 2 pessoas, né, desses 2 pensamentos, com o que é bom e caminhar para frente. Essa que eu acho que tem que ser a grande ideia, né, de quem faz política, de quem lidera pessoas, né? Eu acho que é muito disso. Alan Turci, você contou um pouquinho, né, sobre esse seu pensamento político, e eu não poderia deixar também de perguntar, é uma pergunta que a gente vai repetir em todos os papos de líderes que a gente for gravar e receber amigos, que é uma pergunta muito incisiva para o que a gente está dizendo agora, né? Tudo que você contou sobre a sua vida é aqui, é Santa Bárbara do Oeste, né? Não é outros municípios, outros locais que estão, sei lá, padecendo por não ter um olhar social para crianças carentes, por exemplo, que é o que o teu projeto busca estancar aqui em Santa Bárbara. Então, é uma pergunta que a gente vai repetir sempre para a gente concluir. E você tem 2 horas para poder responder. Você pode ficar bem à vontade. Alan Turci, daqui 4 anos, qual é a visão ou qual é a cidade, como que você quer que esteja Santa Bárbara do Oeste?
Bom, essa é uma pergunta muito bacana, cara, né? Que nos faz pensar no hoje, naquilo que a gente está vivendo hoje, que vai refletir futuramente, né? Então, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que tem pessoas maravilhosas, né? São trabalhadoras. O que a gente vê aí no dia a dia são pessoas correndo atrás do seu, né? Através dos empregos, através da saúde, da área da saúde. O que a gente vê, cara, muito no nosso dia a dia, nas conversas que a gente tem com as pessoas, eu acho que eu gostaria, né, respondendo a sua pergunta, e vamos trabalhar para isso, dentro daquilo que a gente pode fazer hoje, é que Santa Bárbara seja uma cidade cada dia mais digna, que traga dignidade para as pessoas. Porque é muito triste a gente ver qualquer um. Nós vamos citar aqui um pai de família, né? Um pai de família, uma mãe de família padecendo num hospital. A gente escuta muito isso daí, né? A gente sabe que a prefeitura faz o trabalho dela, ela tem os seus cronogramas, as suas atividades, só que são coisas que não pode esperar, né? O pai de família, a mãe de família, o idoso, não pode ficar esperando num hospital uma vaga de UTI, um pai e a mãe não podem esperar uma vaga de creche, enfim. Eu gostaria que Santa Bárbara se tornasse cada vez mais digna, onde a pessoa que mora ali, que paga os seus impostos, né, que contribui, que é um cidadão de bem, que é uma pessoa que só está vivendo a vida dela, né? Ela só quer que as coisas caminhem, ela só quer que as coisas dê certo, né? Que ela possa procurar um pronto-socorro e ter um atendimento de qualidade, se sentir digna. Pô, a minha cidade, o meu município emprega o dinheiro dos meus impostos, os impostos coletivos, o dinheiro do povo, reverte num atendimento de qualidade. É o cara ir lá e ele conseguir um atendimento, um exame mais complexo, que ele não fique meses, às vezes anos, esperando sair uma vaga para ele poder fazer o seu exame. Pode até ser que essa pessoa que espere lá na frente ela morra, né? Mas a família entender que o município ajudou, né? Na sua necessidade, né? E em todas as áreas, né? A área da segurança, ela ter ela vê a segurança do município caminhando, ela vê a guarda municipal que faz um trabalho muito bom. Trazer dignidade para as pessoas, né? Um transporte coletivo, que a gente bate também nessa tecla, de qualidade, né? Para que ela não perca o horário do serviço dela, que ela não tenha que chegar lá e ter que se humilhar, falar, pô, foi o ônibus que não passou. Então, eu acho que trazer dignidade, a pessoa entender que através dos impostos, né, daquela contribuição que todos nós pagamos, está sendo bem empregado. Está sendo bem empregado e não investido em coisas superficiais, né? Coisas que às vezes pode esperar um pouco, que pode ser vista depois e o essencial às vezes deixado de lado. Então, nós trabalhamos para isso, né? Como eu falei, dentro daquilo que a gente pode contribuir com a cidade. A cidade evoluiu muito nos últimos anos, eu vejo dessa forma. E isso é muito bom. Então a gente espera que ela evolua cada vez mais, que ela possa entregar cada vez mais serviços essenciais de qualidade, a educação. A minha filha estuda numa escolinha municipal, né? Uma creche municipal, e eu não conheço outras, né? Vou falar da que eu conheço. A entrega dos funcionários ali, cara, o cuidado, porque eles cuidam dos nossos filhos, eles estão de parabéns, né? Então, o município tem que dar estrutura, condições de trabalho, para que eles possam, de fato, desempenhar aquilo que eles
estão fazendo, né? Que é cuidar dos nossos filhos, né? Ajudar na educação. Então, o município tem vários pontos. A cidade tem muito a crescer ainda. A gente vê Santa Bárbara com um potencial muito grande. E a política, né? Hoje nós não temos a velha história de Santa Bárbara, né? Que não tem representantes na área de deputado, né? Na Alesp e tudo mais, na Câmara, em Brasília. Mas quem sabe, né? Nós temos nomes bons aí que vêm se preparando para concorrer. E como barbarense, a gente espera que algum deles ganhe, né? E de fato possa ajudar ainda mais, né? Trazendo os recursos. Porque a política, ao mesmo tempo que ela é complexa, né? Às vezes ela é fácil de entender. Se nós temos representantes, se a gente tem pessoa nossa lá, consequentemente, os recursos chega de uma maneira mais rápida. Vamos ser lembrados, né? Exatamente, né? Essa semana a gente estive acompanhando o Marcos numa reunião, né? Foi. E é muito bom a gente entender mais, compreender mais como funciona o sistema político. E como o Marcos falou, se a gente tem representante, pessoas que estão ocupando cargos de destaque, consequentemente Santa Bárbara tem a crescer e não fique só com as migalhas, né? Só com aquele restinho que sobrou, né? Pelo contrário, se torna cada vez mais protagonistas. Então a gente vê a cidade crescendo muito, os empreendimentos. Eu fico feliz com isso, cara. Assim, eu passo num bairro, vejo que está construindo um prédio lá, eu falo, pô, que bacana, cara. Sim, tá gerando muita coisa ali, né? Cidade, né? Emprego, renda, tá gerando demandas para o comércio local. Isso é muito importante. Com certeza. Então, assim, eu sou do time que joga junto. Né? Eu sou do time que torce para dar certo. Exatamente. Então, eu espero e tenho certeza que com a bênção de Deus, né, na nossa cidade, a gente vai prosperar cada vez mais. Mas isso passa por cada um de nós, né? Passa pela nossa consciência, passa como nosso dever de cidadão, né? Que a gente não pode esquecer. Às vezes, muita gente joga a responsabilidade só para os políticos, né? Lógico que eles têm a parcela, né? Eles têm a caneta, que a gente costuma dizer, tem a caneta. Então, são eles que organizam e destinam. Mas a nossa parcela como cidadão, que é cobrar quando for necessário, que é parabenizar quando for necessário, que é incentivar, a gente tem também que olhar para isso e dar a nossa parte de contribuição. Perfeito. Alan Turci, agradecimento especial à esposa, sim, os pais, né? Isso. Eu gostaria de mandar um abraço, né, para minha esposa, a Pamela, que é não só a minha parceira, mas aquela que está comigo dia a dia, compartilhando dos momentos bons e também dos momentos ruins, né? Que tira a toalha molhada em cima da cama e por aí vai. Né, e tudo mais. Mandar um super beijo para ela, que é uma pessoa fantástica. E também para minha filha, para Dulce Maria. Né? Dulce, beijão para você. E meus pais, Valdir, Josefa, minha irmã Aline. Enfim, né? Toda a minha família, os amigos, né? Pessoas que torcem por mim, pela gente. E, acima de tudo, agradecer mais uma vez o Marcos, aqui os estúdios da Nova Alternativa. O Tiagão ali, também é amigo nosso, parceiro de sempre. Um abraço carinhoso para o seu pai também, o Carlos Fontes. Sempre está com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez e contem sempre com a gente. Tá aí, no Papo de Líder, uma parceria, um amigo, uma pessoa especial, e eu não tenho dúvida que você aprendeu muito, né? Vai extrair desse vídeo, desse bate-papo, visões, pensamentos de um bom líder como Alan Turci. Até a próxima, Deus abençoe. Obrigado. Até o próximo.